Recentemente eu recebi uma mensagem na qual a pessoa me pedia pra falar aqui no canal sobre como parar de ver se ele tá online toda hora, como parar de ver o que ele tá fazendo toda hora, de entrar no perfil dele toda hora. Eu vou contar pra vocês um caso sobre uma história recentemente que aconteceu comigo, na qual eu não mencionei e nem tentei falar sobre em nenhum outro vídeo. Mas, basicamente, eu tava me relacionando com uma pessoa na qual aquilo não daria certo, sabe? Aquilo não era pra ser. E desde o início a gente já sabia. Eu e ele sabia que a gente não tinha futuro, que a gente não poderia ficar junto, que as coisas não iriam dar certo. E você fala, mas isso não é falta de vontade, isso não é falta de... Talvez seja assim. Talvez seja falta de vontade da parte dele. Talvez seja falta de sentimento da parte dele. Porque do meu lado, eu fiz mais que o possível. Sabe aquela pessoa que chega na sua vida? Eu tô até emocionando pra falar, gente. Porque foi bem recente isso, mas... eu acho que eu meio que já passei por cima, sabe? Já não dói falar mais. Só que... nosso caso foi uma história tão complicada que eu tive que aceitar, logo eu, tive que aceitar pouco pra gente estar junto. E quando eu percebi que eu tava aceitando pouco, eu quis parar. E eu parei. Eu parei de aceitar pouco, falei, não preciso disso. E afastei. Resumidamente, de início, a gente tinha um contato muito grande, depois a gente se afastou. Só que a gente se afastou por vontade dele. Ele queria se afastar. E ele se afastou de mim. E eu fiquei sem entender nada. Sem entender nada, o tempo passou. E eu deixei as coisas assim. Pra mim não foi fácil, porque eu ficava atrás. Porque eu queria estar com ele. Porque eu gostava dele. E eu queria que a gente tentasse. Porque eu sempre dei o meu máximo em qualquer coisa que eu faça na minha vida. Gente, eu sou virginiana. Então, se eu quero, eu vou agarrar aquilo com unhas e dentes. Eu vou pegar aquilo e tipo, eu vou fazer o meu máximo. Eu vou fazer o possível. E eu não me importava se eu mandava uma mensagem e ele não visualizava, se eu ligava e ele não atendia. Eu fiz até onde eu podia. Só que a hora que eu percebi que já não tinha mais solução, eu falei, tá bom. Não adianta eu ficar tentando aceitar pouco pra gente estar junto. Porque eu preciso de mais e eu mereço mais. E eu sempre fui uma pessoa que eu sempre lidei muito bem com os fins. Só que no nosso caso, a gente foi um quase fim. A gente teve um quase relacionamento, a gente foi um quase. E todo mundo sabe que esses quase dói muito mais do que aquilo que foi concretizado de verdade. E depois que a gente se afastou, por vontade dele, que eu decidi seguir a minha vida, passou por volta de 1 mês e meio. E ele apareceu novamente. Apareceu como se as coisas estivessem tudo bem, falando pra gente se encontrar e tudo mais. E eu espero de coração que ele não veja esse vídeo. Tenho certeza que não irá, mas enfim. Eu não sabia o que eu fazia. Se eu encontrava com ele, conversava pra resolver as coisas, ou se eu já tinha chegado no meu limite. E o problema é que a gente nunca sabe que a gente tá no nosso limite. Porque quando você vê a oportunidade de fazer mais um pouco pelo outro, você vê que você ainda aguenta mais. E eu tava num momento muito complicado. E eu quis fazer mais. Eu queria. E eu não tava pensando muito. Eu faria o possível. E a gente começou a se encontrar de novo. E tudo foi dando certo. Tudo foi fluindo. Tudo foi muito bem. Só que chegou um momento em que eu vi que eu tava de novo aceitando menos do que eu merecia. Eu vi que aquilo já não tava mais dando certo. Porque a gente brigava muito. Por mais que quando a gente tava junto, eu era muito feliz, ele me fazia muito bem. Por outro lado, quando eu tava sozinha, eu sentia muita falta. Eu não me sentia bem em si, pensando na nossa situação. E foi muito difícil, porque isso durou muito tempo.
Durou alguns meses e eu fiquei perdida. Só que recentemente a gente teve uma briga e aí eu decidi terminar tudo de vez. Foi muito difícil. Foi literalmente muito difícil. E nisso, ele aceitou, falou que eu merecia mais, que eu deveria assim seguir minha vida. E é isso que eu fiz. Segui a minha vida. E assim, gente, doeu. Doeu. Claro que doeu. A gente que tem sentimento, a gente sabe que às vezes as coisas doem, que às vezes é difícil, que às vezes pega um pouquinho. Só que eu sou totalmente grata por tudo o que ele pôde fazer por mim. Por mais que ele deixou de fazer mais coisas do que ele fez em si. Só que eu nunca olhei para as coisas vendo o pior lado. Então eu só tenho a agradecer. Porque agora em si, depois de quê? Alguns meses, um mês, por aí. Depois de tudo já ter ficado pra trás, eu tô bem. E eu me emociono ao falar porque eu sei o que eu passei. E ainda assim é uma pessoa que é muito importante pra mim. É uma pessoa que eu queria levar na minha vida por um bom tempo, só que não vai acontecer. E você vai falar assim, mas tu queria levar e tu mesma decidiu seguir a sua vida. Eu decidi porque é o que eu falo em todos os vídeos. Não adianta a gente aceitar isso pra estar com alguém, se a gente merece isso. Então, às vezes, quando a gente resolve seguir em frente, é porque a gente também tá pensando na gente. Porque sabe quando você vê na pessoa que tanto faz se tá ali ou não? Não é que ele não se importava. Ele se importava. Só que não era do jeito que eu esperava. Entendeu? Eu acho que eu queria mais, eu esperava mais dele. E isso não era possível. Então, foi uma coisa que eu fui aprendendo que já não daria mais certo. Eu acabei tendo que aceitar. E assim, não me dói falar. Sinto saudade, sinto falta, sinto saudade, sinto falta. Gosto dele? Não gosto. Você vai falar assim, como não? Olha o jeito que tu fala dele. Tu até se emocionou pra falar. Gente, eu me emociono pra falar sobre todas as histórias que eu já passei com cada pessoa na minha vida. Eu consigo me emocionar, porque eu sou uma pessoa muito sentimental. E assim, eu lembro que na primeira vez que a gente se afastou, eu cheguei a, olhar pra ele e falar, não, por favor, não. E sabe o que é a pessoa olhar pra você e falar assim, por favor, sim? Desencana de mim, não fica presa em mim. Quando uma pessoa que você gosta olhar pra você e pedir pra você seguir a sua vida, não pense duas vezes, siga e não volte mais pra esse alguém. Não cometa o erro que eu cometi. Porque dói. E aí você acaba deixando a porta entreaberta. Quando a pessoa quer entrar, ela entra. E quando ela quer sair, ela sai. Então assim, não foi fácil tomar a decisão de ei, chega. Mas foi necessária. E eu consegui. Eu até esqueci o que eu ia. Eu comecei esse vídeo falando sobre algum assunto relacionado a isso e perdi o rumo, o sentido. Mas enfim, eu acabei contando uma história. Gente, eu acho que a nossa vida, tudo tem um porquê. Nada é em vão. Algumas pessoas irão embora e a gente tem que entender. A gente vai ter que ir embora de algumas pessoas e a gente também tem que entender. Porque a gente tem que aproveitar enquanto durar. E assim, eu sei que eu fiz o meu papel. Eu sei que eu fiz o que eu podia. Porque ele mesmo percebeu isso. Ele mesmo olhava pra mim e falava, eu não te mereço. E quando uma pessoa olha pra você e fala que ela não te merece, você começa a se perguntar o que você tá fazendo ali.
Porque se a pessoa é capaz de falar isso pra você, tu vai ficar ali perdendo tempo. Então a gente começa a olhar pra situação e fala, ok. Se o outro sabe que ele não nos merece, por que a gente vai tentar provar o contrário? Não, você me merece sim. Ele sabe que não. Enfim, eu tô bem. Graças a Deus. Eu sempre fui uma pessoa que eu lidei muito bem com fins. E quando eu tive que passar por essa fase de seguir em frente e deixar essa pessoa pra trás, eu deixei. Não olho... Ah, lembrei. Eu tava falando sobre olhar as redes sociais, né? Na primeira vez que ele decidiu se afastar, eu olhava muito. Eu olhava o que ele fazia, o que ele deixava de fazer, o que ele postava, o que ele não postava. E aí um dia ele pegou e apagou meu número, parou de me seguir. E aí eu fiquei assim, por quê? Eu fiz o mesmo. E aí dali eu nunca mais segui. Nunca mais adicionei o número dele. Desde quando a gente voltou a se encontrar de novo, voltou a se ver, eu não salvei o número, eu não voltei a seguir, eu não voltei a ver as coisas dele. E agora que tudo já acabou novamente, dessa vez aparentemente, é de vez, sei lá, talvez lá na frente, um dia as coisas possam ser diferentes. Mas eu não tenho vontade de ver o que a pessoa posta ou o que a pessoa deixa de postar. Eu lembro que na primeira vez que a gente se afastou, que a gente ficou 1 mês e meio afastado, quase 2 meses, ele falou pra mim que as coisas não davam pra ser agora do jeito que a gente queria e que era melhor a gente aceitar, não tentar lutar contra um não que o universo estava nos dando. Por diversas situações, gente, de fato mesmo, as coisas entre a gente é bem mais complicado do que vocês possam pensar. Não é somente querer ali. Tem solução sim, mas vai muito de cada um. Então seria uma barra pesada pra nós. Eu lembro que ele falou que se um dia as coisas fossem pra ser, a vida ia nos juntar novamente. Eu lembro que nesse dia eu fui embora chorando, eu fiquei muito mal. E depois de 1 mês e meio a vida nos juntou novamente. Só que afastou de novo. E eu acho que a gente chega uma hora que a gente tem que parar de ficar preso. Chega uma hora que a gente fala, tá bom, agora cada um segue a sua vida. Enfim, desde então eu não vi ele mais. Não conversei mais. Não tenho... Eu sei o número de cor, mas não tenho número salvo. Não sigo nas redes sociais. Não sei como ele tá, não sei como tá a vida dele, não sei se ele já tem outro alguém. Eu não sei nada. E eu não quero saber. Não quero saber porque eu acho que a gente, se continuar tendo contato ali de ver as coisas, a gente acaba voltando pra mesma história. E eu não quero voltar pra essa história mais. Porque isso já me custou muitas noites, já me custou vários pensamentos. Eu já perdi um grande tempo. Então eu acho que a gente tem que entender e aceitar. A gente tem que saber que tudo passa. Tudo passa. E assim, igual eu falei, eu não sou uma pessoa que se eu pudesse voltar agora pra ele, eu voltaria. Não gosto da maneira que eu gostava. Eu tenho uma consideração muito grande, porque foi uma pessoa muito importante pra mim. Só que eu sei entender que finalizou ali, naquele dia em que eu falei pra ele seguir a vida dele e eu iria seguir a minha. Ali ficou finalizado. Se um dia as coisas forem diferentes, ok. Só que isso não depende somente de mim, não depende somente dele. E a gente tem que aceitar que as coisas são assim. Graças a Deus eu segui a minha vida. Já conheci outra pessoa, mas nada comparado a ele. E atualmente eu não quero nada, não quero me relacionar com ninguém. Tô bem na minha, tô vivendo a minha vida. E é isso. É basicamente isso. Enfim,
Talvez um dia essa história vai continuar, talvez não. Sei lá, tudo pode acontecer. Espero que vocês tenham gostado e entendido que às vezes é necessário a gente dar um passo maior que a nossa própria perna pra gente ver que a gente dá conta sim, porque a gente estava acostumado com o passo que a nossa perna dava, mas que a nossa perna pode alcançar um passo maior. É isso. Eu me emocionei pra caramba nesse vídeo. Enfim, faz parte, eu sou uma pessoa muito sentimental. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Me siga no Instagram, meu Instagram tá aqui na descrição. Um beijão e obrigada a todo mundo que assistiu.